Sejam bem-vindos à AgriNews Play Brasil. Nós estamos em Maringá, fazendo a cobertura do 11º Encontro Técnico da Unifrango. Eu vou conversar com o Cristiano Pereira e com o Éder Barbon, da COB, que fizeram as palestras de abertura do segundo dia do evento. Cristiano, seja bem-vindo. Obrigado, Priscila. Você estava falando na sua palestra que temperaturas elevadas durante a incubação levam a pintinhos com má formação no sistema cardiovascular e outros problemas. As empresas têm negligenciado essa questão ou qual o tamanho real desse prejuízo hoje no campo e no frigorífico? Sim, o tamanho real ele é muito abrangente, ele é muito grande, porque esse problema que pode ser gerado no processo de incubação, ele vai se estender até a fase final do frango de corte, né, inclusive com algumas consequências até no frigorífico. O principal sistema afetado é o sistema cardiovascular, que mais prejuízos a gente encontra em função de temperaturas elevadas, principalmente na fase final da incubação. Entretanto, outros sistemas, como o esquelético, outros órgãos também importantes são afetados, e a consequência disso a gente vai ver no frango de corte, principalmente na fase final do frango, na última semana, que é uma fase que ele já teve um consumo grande de ração, já teve um custo muito elevado para chegar até ali, e muitas vezes aquele frango de maior peso é o que vai morrer por um problema cardiovascular, um problema de ascite, um problema circulatório, ou até mesmo um problema de perna, levando a condenações no frigorífico. Então, não dá para dizer que as empresas estão negligenciando, não é isso. É um problema complexo mesmo, que envolve as tecnologias que existem hoje nas plantas, as práticas de incubação também, porque a genética vai evoluindo ao longo dos anos, pensando no desempenho desse frango de corte, e esse ganho de peso expressivo que a gente encontra no frango de corte, ele vem junto com o aumento de metabolismo e produção de calor, que a gente já encontra no embrião, isso durante a incubação. E tem alguma dica básica assim que dá para seguir, que a gente pode evitar esse tipo de problema? A gente precisa dar atenção para aqueles pontos de controle intermediário. Não necessariamente só olhar o resultado final. A gente precisa avaliar os indicadores tradicionais, como eclosão dos férteis, embriodiagnóstico, perda de umidade, enfim, os mais tradicionais, mas também fazer o mapa térmico para identificar a temperatura embrionária desses embriões, avaliar a janela de nascimento para saber o quanto antes da hora eles estão nascendo, avaliar a temperatura de cloaca para ver realmente qual que é a temperatura real desse pintinho que muitas vezes está submetido a um estresse calórico ali. Então tem vários indicadores de qualidade intermediário que precisam estar na rotina para trazer esses insights para o gestor do incubatório, que muitas vezes está envolvido na rotina de pessoas, na rotina da operação, do planejamento do incubatório e não olha de forma tão próxima para isso, É o trabalho de equipe, De equipe. Você mencionou também na palestra que ainda há empresas incubando ovos com estoque inadequado e sem pré-aquecimento. Por que práticas tão básicas ainda não são seguidas por todos e isso está relacionado à falta de estrutura ou de priorização? Sim, esse é um ponto importante. Primeiro, o estoque elevado, ele é uma questão também de planejamento, Então, muitas empresas acabam transferindo ovos de uma unidade para outra, às vezes pensando em linhagem, pensando em faixa da idade dos lotes, enfim, tem uma série de critérios e acabam, muitas vezes, estocando ovos por mais tempo, o que não seria normal de encontrar agora, porque a gente está num momento até de falta de ovos. E esse contrário também é problema, porque nesse momento de disponibilidade baixa de ovos, muitas vezes o estoque está zero do incubatório e acabam incubando o ovo que está chegando agora da granja sem nenhum armazenamento, que seria adequado pelo menos 2 dias de armazenamento para uma melhor eclosão. E também fazem isso muitas vezes sem pré-aquecimento. E esse processo de pré-aquecimento é fundamental, As tecnologias mais novas de etapa única já fazem isso automaticamente. De etapa múltipla precisa de uma sala estruturada para isso, com ventilação, capacidade de aquecimento. Mas que não é um investimento tão alto, exige um investimento em estrutura, mas não é nada tão relevante, Mas mesmo assim muitas empresas não têm, negligenciam a importância disso.
e acabam convivendo com contaminações mais elevadas, qualidade de pintinho inferior e consequências no frango de corte. Né? Você mencionou a questão das máquinas de etapa múltipla e única, né? E a questão do investimento. O que você acha que trava esses investimentos na empresa se não existe tanto empecilho assim? No passado, a gente considerava que o payback desses incubatórios novos de etapa única era muito atribuído a ganhos de eclosão, que por si realmente não pagam toda a conta. Entretanto, a gente hoje já tem bem claro os ganhos de conversão alimentar, de ganho de peso, de mortalidade, também resultados no frigorífico, né, superiores para pintinhos produzidos em etapa única. Então hoje, né, os fornecedores de equipamento, de incubadoras, nos compartilham que em 3 anos, algumas vezes máximo 4 anos, é o payback do incubatório novo desse. Então realmente o investimento, ele é um investimento que se paga rapidamente. A gente sabe que o Brasil tem um crédito muito caro, né? Então, e as máquinas de etapa múltipla muitas vezes já se pagaram, estão produzindo, né, não entregam o mesmo resultado que poderiam ter com etapa única. Então, para tomar esse crédito, fazer esse investimento, o produtor pensa, né, o empresário pensa algumas vezes, né, refaz esse cálculo, mas a conclusão do Brasil é que tem que fazer a substituição e o Brasil está fazendo. Tanto que no Brasil hoje nós temos um percentual de etapa única, inclusive, superior aos Estados Unidos. Então a gente está bem avançado nisso e estamos caminhando para 100%. A gente conversou com o Cristiano Pereira sobre as questões relacionadas à incubação, mas a COB montou um painel que abordou também a questão nos frigoríficos, das condenas, e quem fez a palestra foi o Éder Barbon, que é especialista em qualidade e processos da COB Laticam. Seja bem-vindo, Éder. Muito obrigado, é uma satisfação estar com vocês e poder contribuir com informações importantes para o mercado avícola. Éder, eu estava conversando com meus pares jornalistas que a gente estava fazendo a cobertura e a gente adora quando vocês trazem números para a gente poder escrever as matérias. Legal. Né? Você passou um dado interessante, que uma planta com uma condena de 2,13% chega a perder quase 6 milhões de dólares por ano. Esse dado é conhecido pelas empresas ou ainda a resistência em medir as perdas em quilos e não em percentuais? Então, essa é uma ótima pergunta, porque a gente preconiza que para fazer a mensuração de qualquer coisa, nós temos que medir, fazer a medição. E no Brasil nós temos 2 tipos de medição. Na verdade, uma que o Ministério da Agricultura faz, que são as condenas parciais e as condenas totais. E uma que a gente sugere que as empresas façam, ou seja, pesa tudo aquilo que você perde. Então, o que saiu da condena parcial e o que saiu da condena total, passe pela balança, mensure quanto você está perdendo em quilos por dia. Por que isso? Por que é importante? Porque isso impacta diretamente no seu rendimento final da planta, assim como você pode mensurar financeiramente essa avaliação. Então, nem todas as plantas fazem, mas a gente sugere que isso seja feito para que você possa chegar no seu número, tanto de rendimento final do dia, como economicamente mensurado. Afinal de contas, os dados não são só zootécnicos, né? Eles têm a questão do impacto financeiro econômico, que é a saúde da empresa, né? O ESG também, sem dúvida, governança, sem né? dúvida, exatamente. A gente teve aqui também a Juliana Satie, né? Do Ministério, e uma das coisas que ela mencionou foi a questão da normativa para a lavagem externa de carcaças. Você falou na sua palestra que gerou uma economia de milhões ao setor. Quais seriam os próximos avanços regulatórios que precisam ser conquistados agora? Então, nós falamos isso com muito orgulho e muita satisfação, porque o Ministério da Agricultura, nesse momento, já desde a outra gestão, vem dando uma atenção especial para isso e entendendo o que os nossos competidores fora do Brasil faz garantindo segurança alimentar. Então, tudo que a gente propõe uma transformação não vem do nada. Na verdade, tem alguém fazendo e a garantia que a empresa tem que dar é realmente de qualidade e segurança alimentar. E é isso, então, que a gente vem passando por uma transformação, seja ela de processo, seja ela de legislação, e isso vem garantindo uma redução de perdas. E isso é impactante. E o advento da lavagem externa de carcaça é uma coisa para nós comemorarmos, a indústria no Brasil. Porque todo mundo fazia, somente o Brasil que não fazia, por não ter legislações que autorizassem a fazer isso.
Então, à medida que nós provamos cientificamente que a lavagem da carcaça é melhor do que usar uma faca para limpar a carcaça, isso foi considerado cientificamente para o Ministério da Agricultura e houve uma alteração na legislação. E o que acontece? Na verdade, não necessita, às vezes, algum ponto de contaminação do lado externo da carcaça. A lavagem retira isso e limpa. Então, você não precisa passar a faca. Então, as nossas perdas foram, assim, reduzidas significativamente. Isso foi realmente uma grande vitória da indústria junto ao Ministério da Agricultura. O outro ponto é que nós consideramos o seguinte, hoje é o que a gente está tentando fazer uma nova tratativa. Além da lavagem externa, o mundo lava internamente. Então, o nosso próximo passo com certeza vai ser trabalhar para comprovar que tanto a lavagem externa, que foi conseguida, ela é tão eficiente, né, a lavagem interna, desculpa, é tão eficiente como a externa. E aí sim, nós vamos conseguir reduzir ainda mais essas perdas, tá? Porque no momento que a carcaça passa por uma evisceradora automática, o risco de isso acontecer, ele é grande. Então, se há algum rompimento de alguma vísceras, cai ponto de contaminação interna. E se nós pudermos lavar isso, garantir uma inocuidade ou contagem bacteriana baixa, como a gente faz e que garante a segurança alimentar, nós vamos perder menos e garantir isso para o consumidor final. Então, com certeza vai ser o próximo passo, a intenção aí de levar, além da lavagem externa, a lavagem interna da carcaça. Você afirmou que as condenas por lesão de pele ainda são um desafio por falta de clareza na interpretação. O que precisa mudar na atuação do Ministério da Agricultura para que isso seja resolvido de vez? Então, esse é um outro ponto importante, porque esse é um item que no passado nós tivemos um percentual baixo, que isso vem crescendo, esse percentual de pele. E o entendimento entre lesão de pele, rasgos ou processo inflamatório na pele, ele é definitivo para que necessariamente se tire essa carcaça, retire a parte quando é inflamatório, então nós levamos a um percentual de condena. Porém, o que a gente tem hoje, e ficou excelente, que é o Atlas da doutora Liris, do Rio Grande do Sul, da Universidade do Rio Grande do Sul, que nos deu um parâmetro de o que realmente é lesão de pele, é rasgo, é processo inflamatório, e isso está muito claro para a indústria hoje. E, felizmente, o Ministério da Agricultura adotou esse Atlas, as fotos e a comprovação científica desse Atlas, dentro do Manual de Inspeção Federal. Então, isso está muito legal, porque o que falta agora, um próximo passo, é que, e isso inclusive a doutora Juliana nos garantiu, está trabalhando forte toda a equipe de Brasília, para que isso desça para as unidades, que os colegas veterinários que trabalham na inspeção federal entenda muito bem esse processo, para que isso comece a surgir efeito e nós temos realmente uma análise melhor do que é um processo inflamatório que tem que ser condenado ou de simplesmente um arranhão ou uma pele não muito bonita, que aí sim seria um problema de qualidade que a equipe de qualidade da empresa vai tomar e que não, exatamente não impactaria em segurança alimentar. Então isso com certeza vai descer, o trabalho está pronto, a Liris contribuiu muito, o MAPA adotou esse manual dentro do manual de inspeção e isso nós estamos certos que vai logo acontecer em todas as unidades do Brasil. Éder, obrigada pelas informações. Parabéns à COB pelo painel que ela promoveu aqui. Nesse encontro, a gente está no estado que é um polo importantíssimo de produção de carne de frango. São temas que vão ali desde a incubação até o abate. Dentro da Unifrango, que é uma estrutura que reúne 20 acionistas que são empresas do setor. Então, o fórum é excelente, o tema é excelente e a abordagem foi muito boa. Parabéns. E isso, essa nossa preocupação, acho que é muito importante. O Brasil é um país em fase de crescimento e nós temos ainda muitas pessoas que necessitam de alimento. E nós não podemos nos dar o luxo de jogar alimento fora, alimento de boa qualidade, indo para a fábrica de farinha ou para o lixo.
e com pessoas passando fome. Então, assim, nós precisamos ter segurança alimentar, garantir a segurança e garantir que esse alimento chegue mais barato, porque quanto menos nós perdermos, maior competitividade tem a indústria. Ou seja, pode impactar sim no preço do alimento final, que vai beneficiar a população principalmente carente. A vantagem da gente trabalhar algum tempo no setor é que eu vi você falando sobre a questão da lavagem de carcaça num workshop do Sindiavipar em Foz do Iguaçu, quando ainda não existia essa perspectiva de lavagem. Agora a gente já está falando por uma fase próxima, né? Estamos podendo acompanhar. Parabéns pela persistência de vocês. Muito obrigado pelo acompanhamento e vamos continuar trabalhando para a indústria avícola forte, primeiro exportador mundial de frango, e não perdemos nada em qualidade para nenhum país produtor. Nós somos muito bons no que a gente faz. É isso aí. Se inscreve no canal, fica ligado nos melhores programas do setor.